Muito bom dia, voltando aqui no nosso Guarita Podcast. Agora são 11 horas aqui na cidade de Torres, estamos com 28 graus, tempo aberto ainda, mas por incrível que pareça está prometendo aí uma virada de tempo, mas aquelas chuvas de verão que acontecerão na parte da tarde aqui no nosso litoral norte. Tipo, chove em Torres, daqui a pouco não chove em Arroio do Sal, chove aqui no Passo, não chove em Torres, aquela confusão, como diz o professor Luxemburgo. Estamos aqui no nosso segundo podcast dessa segunda-feira. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Guarita Podcast o Paulo Benhur, que é o presidente do Concepro aqui da cidade de Torres, que vai nos contar um pouco, primeiro, sobre se apresentar e contar da sua vida profissional, enfim, desde quando mora em Torres, o porquê que veio morar aqui na nossa cidade de Torres, e assumiu essa presidência desde agosto do ano passado, no ano de 2023. Benhur, né? Posso chamar de Benhur, pode ser de Benhur, né? Que fica mais o Paulo Benhur, né? Benhur, muito bom dia, é um prazer em te receber aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, eu agradeço o convite, né? E é um prazer estar disponível, né, a esse meio de comunicação, no sentido de levar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pelo Concepro aqui no município de Torres. Perfeito, então. Benhur, conta para nós aqui um pouco do seu trabalho, do que se é aposentado, se ainda está na ativa. O senhor é aqui de Torres, é de Porto Alegre, é gaúcho, enfim, conta um pouco para a nossa audiência conhecer o Benhur. Perfeito. Eu sou tenente-coronel da Reserva Remunerada da Brigada Militar, ingressei em 82, bastante tempo já, né? E durante a minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de desenvolver as mais variadas funções de entorno operacional, tático e estratégico, né? Ao me aposentar no gabinete do governador lá em 2009, eu aceitei o desafio de assumir uma diretoria e depois, posteriormente, a presidência do Grupo MBM, que é um grupo de previdência e seguros, tá, que alcança todo o Brasil. E a gente tem muito orgulho de falar que é um grupo essencialmente gaúcho, né? E depois, dada a minha contribuição ao Grupo MBM, por opção minha e da minha família, nós buscamos então o município de Torres para morar com uma questão de qualidade de vida, tá? É um município belíssimo, né? As pessoas muitas vezes não percebem, né? Mas acho que fora o município do Rio de Janeiro, Sim. né? Nós temos aqui rio, lagoa, praia e serra. Tem tudo, né, Benhur? Tudo. Então é um local muito bom, muito bonito, aprazível, e eu acredito que eu posso, assim, contribuir da melhor maneira possível para o desenvolvimento da questão da segurança pública aos órgãos que operam aqui no município. 7 de dezembro de 87, tá? Uma reunião procedida na Câmara de Vereadores aqui no município de Torres. Então, nós estamos falando de um conselho comunitário que tem 36 anos de caminhada, de jornada, enfim, não é pouca coisa, né? Então, é extremamente, como currículo pessoal, né? É motivo de muito orgulho para mim, tá? Me diga uma coisa, o senhor começou a presidência em agosto de 2023. Qual é o período que o senhor fica como presidente? Qual são os desafios que o senhor tem para esse ano de 2024? Bom, voltando um pouquinho na questão anterior que você formulou, o Concepro é um facilitador, tá? Deixar bem claro isso aí para as pessoas que nos assistem, né? O Concepro não gera demandas, ele é demandado, tá? Então, existe uma necessidade de um determinado equipamento no setor dos bombeiros. Então, o Concepro, pela questão de facilidade, procura economizar esse caminho de todas as formas, né? Por outro aspecto, né, eu gostaria de salientar assim, que o município de Torres está muito bem servido dos profissionais de segurança pública. Não vou citar nomes, mas assim, todos, sem exceção, tá? Todos são profissionais dedicados, pessoas que querem, né?
Então, o mínimo que nós podemos fazer enquanto Concepro é prestar o apoio necessário para essas pessoas, para esses profissionais que trabalham assim com muita dificuldade na área de segurança pública. Perfeito. Hoje a gente tem, então, o que? Vamos colocar para a nossa audiência entender. A gente tem a Polícia Civil, Bombeiros, Brigada Militar. Brigada Militar podemos desdobrar aí em Patrulha Ambiental, né? E o grupamento de policiamento rodoviário. E mais a SUSEP. E mais a SUSEP, né? Isso. E o trabalho de vocês de serem facilitador, assim, essas demandas elas são geradas pelos próprios órgãos, ou Benhur? Como é que funciona essa demanda para chegar em vocês? Sim, exatamente. Muitas vezes existe uma dificuldade pontual, tá? Mas que, em termos de gestão pública, sempre gera uma burocracia. E é com esse espírito que o Concepro atua, né? Ele procura facilitar de maneira, por exemplo, assim, viatura, quando uma viatura estraga, um pneu que furou, né? Então o Concepro busca meios, busca recursos no sentido de colocar essa viatura em operação o mais rápido possível. E esses recursos que o Concepro busca, como é que vocês vão agariar esses recursos, assim, já que existe um processo burocrático, né? Precisa trocar, ou se não, precisa chegar um equipamento de coletes para a Brigada Militar, enfim, algumas coisas assim que demorariam 6 meses, 3, 4 meses. Esses recursos do Concepro, vocês conquistam como esses recursos? Como é que ele funciona, Benhur? Esses recursos, eles podem ser por intermédio de doações, que é essencialmente o espírito Concepro. E atualmente nós temos uma novidade legislativa aqui no município, né, em termos de Concepro, pelo menos, que são as emendas impositivas. Tá? Então, saudar mais uma vez assim a Câmara de Vereadores, né, que com rara sensibilidade e visão, tá olhando para a segurança pública do município, está alcançando justamente esses recursos, né? E o Concepro, então, uma vez destinado o recurso público, né, para determinado órgão, seja a Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros, ou SUSEP, por exemplo, nós fazemos a intermediação, prestação de contas, né, fazemos os pagamentos, né, justamente para facilitar ao máximo a rotina do órgão. Então, nós trabalhamos na questão do pagamento e prestação de contas, e o órgão, digamos assim, ele fica totalmente liberado para justamente prestar o serviço público na área de segurança pública. E esse processo todo burocrático do Concepro, quem faz são vocês. Exatamente. Tipo, cheguei lá com a demanda lá da Brigada Militar para o Concepro e vocês é que fazem todos os trâmites legais no processo? Exatamente. É um trabalho voluntário, um trabalho de qualidade, né? Então, de pessoas que doam muito do seu tempo, né? E é justamente um trabalho de bastidor, tá? O Concepro não precisa aparecer, né? O Concepro tem que ser eficiente na medida das suas finalidades. E o senhor fala isso aí de não aparecer, né? Chama bastante atenção, porque realmente assim eu pensava, assim, leigamente falando, né? Que o Concepro era um órgão do governo, até uma coisa. Não. Aí eu fui conhecer por intermédio do seu vice-presidente, do Leandro, que ele me falou isso aí. Não, cara, o Concepro é uma coisa nossa, nós é que buscamos essas verbas junto com doações. E como é que funciona a equipe diretiva de vocês? O que vocês têm de profissionais que trabalham? Tá. E que todos não são nada remunerados, né? Não, nenhum deles. Tá? E queria saudar a cada um dos integrantes da diretoria atual pela doação do tempo. Né? São 12 pessoas. 12. Tá? Então nós temos, assim, todos têm o mesmo valor. Tá? Eu estou presidente hoje. Tá? Não estou acima de ninguém, estou ao lado deles. Tá? Então todos são ouvidos, todos são considerados. Né? Nós temos uma questão assim, digamos, da estatutária, nós temos uma separação de funções, tá? 6 na diretoria executiva e 6 na questão do conselho fiscal. É assim que funciona o Concepro. Nós temos uma reunião ordinária trimestral, em que nós fazemos uma prestação de contas pro Concepro, tá? E nós também temos reuniões extraordinárias, quando surgem questões de emergência, né, para justamente socorrer e prestar o apoio aos órgãos de segurança aqui de Torres.
Como é que tem sido a receptividade aqui dos profissionais, não, desculpa, dos empresários aqui em Torres, Benhur, em relação às demandas quando vocês geram para eles? É uma coisa assim que chama muita atenção, todos eles são muito receptivos, tá? Se aquele empresário que é procurado, ele não consegue resolver, ele pelo menos indica um caminho, indica uma solução, existe um comprometimento com a questão da segurança pública, que todo mundo tem a ganhar, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? E até eu estava vendo esses dias, eu estava conversando com o prefeito Carlos sobre o monitoramento, as câmeras, né? O Concepro entrou nesse processo como um todo também, ou uma coisa nessa linha, não me lembro se foi o Leandro que falou sobre isso, bem, sobre o monitoramento também, sobre segurança, o próprio delegado Veloso falando sobre isso. Quais são as demandas mais assim que vocês possuem, que recebem assim dos órgãos públicos de segurança? Tá. Bom, vamos lá. A questão do monitoramento é uma questão que está sendo tratada pela prefeitura, tá? Então, atualmente eu não sei o status desse encaminhamento, mas é uma questão assim de tempo, né, para que isso venha a acontecer efetivamente aqui no município de Torres, tá? Em relação às demandas, tá? São as mais variadas. O que a população possa imaginar, né? Muitas vezes, assim, vamos pegar o caso aqui da Polícia Civil, né? Que tem um projeto bem bacana aí com a Sala das Margaridas, né? Então, o Concepro está atuando ali no sentido de ser o facilitador na questão dos pagamentos, na questão de prestação de contas, né? De fazer o repasse para o órgão e depois fazer o repasse da prestação de contas para a prefeitura. Perfeito. Benhur, e Torres para ti agora? Estás morando aqui há 5 anos, falasse isso? Sim, 5 anos. 5 anos. Nessa vida inquieta, fora o Concepro, o que mais o Benhur faz aqui na cidade de Torres? Perfeito. Não, atualmente eu tenho um escritório de advocacia com a minha sócia, né? E estou então atuando na questão justamente jurídica, né? E vou levando essa questão do Concepro também com bastante responsabilidade, digamos assim, porque não é fácil suceder algumas pessoas aí, né? E aqui eu quero prestar homenagem aí ao Dr. Rossano Freitas, tá? Que foi nosso presidente do Concepro, o Dr. César Graziotin também. Então essas duas pessoas são os nossos decanos aí no Concepro, né? E muito do Concepro só é o que é hoje em razão dessas duas personalidades. Perfeito. Outro processo também que me veio agora na questão do Concepro Torres. Existe o Concepro também em outros municípios, né? Há uma troca, o senhor vê alguma coisa assim que o senhor pode pegar, assim, aquele velho benchmark do que está acontecendo numa cidade, poder adotar para nós aqui, por mais que o senhor tenha começado somente em agosto aqui, mas o senhor é da área da segurança há anos, o que tem de importante de conversas com os municípios? Existe a FEConcepro, que é a Federação dos Concepros, tá? E nós estamos num processo de alinhamento do Concepro de Torres com essa federação, tá? Então isso aí passa necessariamente por uma reforma estatutária, por uma questão de identidade visual, que nós aprovamos recentemente aqui numa reunião promovida em Assembleia Geral. E justamente a FEConcepro, ela nasce da necessidade de alinhamento das necessidades dos municípios perante a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Perfeito, então. Nós estamos aqui no nosso Guarita Podcast conversando com o Paulo Benhur, conhecido mais como Benhur, né, que já se tornou um cidadão aqui de Torres, também como eu e a minha esposa aqui, que já estamos aqui há quase 4 anos, e num projeto muito forte, muito importante, que é de segurança, que é o presidente do Concepro. E ele mais 11 pessoas que trabalham, são 12 pessoas, trabalham no Concepro que não tem remuneração, trabalham realmente por amor à segurança que precisam ter no nosso município, sendo um facilitador para os órgãos públicos aqui de segurança. Benhur, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Guarita Podcast. Hoje à tarde nós teremos uma matéria exclusiva também com o Benhur no nosso portal guarita.com.br
e gostaríamos de agradecer a tua presença aqui no Guarita Podcast, deixando sempre à disposição a nossa rede Guarita para vocês como um todo. Eu agradeço o convite e fiquei lisonjeado com essa oportunidade de poder divulgar um pouco das atividades que o Concepro desenvolve, porque essa questão de segurança pública, ela é muito volátil, né? Eu já havia falado isso antes. Segurança pública tu só percebe quando há necessidade, né? E quando a gente está num clima bom, né, agradável, segurança pública ela se torna uma questão de segunda, terceira ou quarta necessidade. E a gente tem que mudar essa ideia, tá? A segurança pública é uma necessidade primária de toda e qualquer comunidade desenvolvida. E nós temos a pretensão, sim, de auxiliar com excelência e com eficiência todos os órgãos de segurança pública aqui do município. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Rapidinho, quanto tempo é a sua presidência? A cada 2, 3 anos? Como é que funciona? 3 anos. 3 anos. Perfeito, então. Conversamos então aqui com o Paulo Benhur, né, que é o nosso presidente do Concepro aqui da cidade do município de Torres, que gentilmente veio aqui até o nosso Guarita Podcast para conversar e explicar para as pessoas como é que realmente, até para mim que não conhecia o processo todo como do Concepro, pensando até que era um órgão público estadual, e não, ele é uma entidade aqui da cidade de Torres, que tem em outros municípios também, mas é muito importante o trabalho voluntário que esses empresários, que essas pessoas fazem aqui para o nosso município. Muito obrigado a todos e amanhã seguimos com o nosso Guarita Podcast.